Essa questãozinha aqui, galera, ó, lá no livro 3, página 334, questão 18, ela é perigosa. Bastante colegas têm me pedido essa questão e vale a pena a gente fazer junto aqui, porque ela cobra a ideia de onda um pouco diferente do que a gente costuma cobrar. Olha só, ele fez um gráfico da amplitude e do versus deslocamento de uma onda. E ele desenhou essa onda em 3 momentos distintos. Ele desenhou a onda azulzinha, aí no tempo t0. Ele disse que essa aqui é a onda no tempo t0. Depois, ele representou a onda 2 segundos mais tarde. E para a gente não confundir ela com o primeiro momento dela, ele desenhou ela em vermelho. Ele disse que essa onda vermelha, então, tinha passado 2 segundos em relação à onda em azul. Era a mesma onda, só que agora ela já está um pouco mais para frente. Observem que ela está indo para a direita, né? Depois ele pega a mesma onda e representa ela ainda mais uma vez. E diz que nesse caso ela está 4 segundos à frente da primeira representação. Aí ele vai lá e diz, né, que a onda verde estava no 1, aí a onda azul passou pelo 2, a onda verde volta a passar pelo 3. Acho que vai ser o suficiente para a gente matar a charada. A figura representa em 3 instantes sucessivos, T0, T0 mais 2 e T0 mais 4, uma onda harmônica propagando-se para a direita. O período desta onda em segundos é período. Pô, cara, período, eu gostaria de fazer o inverso da frequência, só que no gráfico não tem a frequência. Então não tem jeito. Outra maneira de calcular a frequência é lembrando a equação fundamental das ondas. Por exemplo, eu vejo que essa partezinha da onda 4 está na posição 1 metro, só que ela saiu 4 segundos atrás da posição 0, né? Vocês concordam que essa posição e essa posição da onda são equivalentes, né? É a mesma parte da onda, né? É a mesma partezinha da onda. Foi fotografada nessa posição, 4 segundos depois ela foi fotografada e essa parte da onda já estava 1 metro para frente. Dá para calcular a velocidade, então. Velocidade é distância sobre tempo. A onda avançou 1 metro em 4 segundos. Então descobri a velocidade da onda 0,25 ou 1/4, né, de metro por segundo. Oba! Botar 1/4 mesmo. Se eu descobrir o comprimento de onda, eu acho a frequência, achando a frequência eu acho o período. Ah, mas espera aí. O comprimento de onda é a distância entre 2 cristas consecutivas, né? Certo? Deixa eu ver uma crista boa. Ó, essa crista aqui era para estar bem na posição 1 metro, pena que o desenho não está correto. E aí a próxima crista da onda azul está na posição de 5 metros. Se uma crista está na posição 1 e a outra crista está na posição 5, então de crista até crista a distância é 4. Oba, descobriu lambda. Assim eu descobri a frequência, está multiplicando, passa dividindo, dá uma divisão de fração, a primeira vezes o inverso a segunda, 1/16 de Hertz. E já que período é o inverso da frequência, eu inverto e dá 16 segundos. Então essa questão era chatinha de perceber o que tinha que fazer. Geralmente o cara desenha a onda não avançando para frente, né? Oscilando, né? E nesse gráfico aí a gente percebeu então que quem está acompanhando a onda, né, lado a lado, não vê ela oscilando, né? Só vê ela avançando para a direita. Eu acho que isso podia confundir a gente. Usamos a ideia de velocidade média, distância sobre o tempo, a ideia de comprimento de onda, equação fundamental e ainda período inverso da frequência. Bem bonitinha essa questão. Boa pedida, meu querido. Obrigadão. Beleza. Prepara aí, galerinha. Lista 2 do Enem, 88. Essa questão aqui que eu vou fazer, cara, eu aposto muito em questões desse estilo, espalhada por todos os vestibulares.
como já aconteceu há algum tempo atrás. Como vocês sabem, no vestibular nada se cria, tudo se copia, e portanto, essa questão que eu vou fazer é uma boa dica para os vestibulares atuais. Lista 2 do nosso querido Enem, página 19, questão 88. Desculpa, gente, eu achei que era 89 que eu ia fazer, que fala de potência, consumo. Essa 88 já vou ver se eu acho provável que ela caia. Vamos ver. Falar o seguinte: é possível com 1 litro de gasolina, alta questão, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 a 55 graus Celsius. Então tu vê, ele disse que usando 1 litro de gasolina, é possível aquecer 200 litros de água de 20 graus Celsius a 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms. Então, uma outra opção, gasta 1 litro de gasolina por hora, a DDP gerada é 110 volts e a resistência elétrica é de 11 ohms, imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Considerando que o calor específico da água é igual a Czinho da água, 4,19 joules, grama na menos 1, graus Celsius na menos 1. Eu poderia ter colocado a barrinha e dividir aqui, né? E ter tirado menos 1. Aproximadamente, qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento da água obtido pelo gerador quando comparado ao obtido a partir da combustão? Então tu vê, qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento da água obtido pelo gerador quando comparado com a combustão? Quando ele queimou a gasolina diretamente, né, ele já disse o que aconteceu, né? 1 litro de gasolina, queima diretamente, joga todo o calor na água, 200 litros de água, aquece de 20 para 55. Ele quer saber agora, e se eu usar o gerador, né? Muito boa essa questão, hein? Pô, peraí. Potência é energia com o passar do tempo. Potência elétrica é U vezes I, né? Que vem dessa forma, a gente deduziu, inclusive. Eu tenho o U, mas não tenho o I. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Substituindo o I, que é U sobre R, na forma da potência, surge aquela outra formulazinha famosa, U ao quadrado sobre R. Tu vê, a potência elétrica eu consigo, né? A potência elétrica eu consigo. Potência é 110 ao quadrado sobre R, que é 11. Ah, esse cara é querido. 110 vezes 110 dividido por 11. 110 por 11 é 10. A potência, 1.100 watts. A potência elétrica de aquecimento. Vamos ver quanto de energia a gente precisa para esquentar essa água. Que macete. Que macete. Massa de água, 200 litros, são 200 quilos, que são 200.000 gramas. Cada grama exige 4,19. 4,19 é sacanagem do cara, né? Vou usar 4,2 já ali. Vezes ΔT. Quanto é que foi o ΔT? Deixa eu ver. Variação de temperatura final menos inicial. A variação de temperatura foi 35 graus Celsius. Então, 35. A quantidade de calor então necessária foi 2 vezes 35, 70. Ah, não, me desculpa, 4,2 vezes 70 é 42 vezes 7. 14 foi 1, 28, 29. Bem mais legal. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5, e aí tinha o 4,2, assim bem que eu já eliminei com o 0 de 70. Então não preciso fazer mais alteração nenhuma, né? 4,2 vezes 70, já eliminei o 0. Então, olha a quantidade de joules, 29 milhões e 400 mil joules eu preciso. Agora que eu tenho a energia necessária para aquecer a água e tenho a potência, dá para calcular o tempo. É isso que nós vamos fazer. Agora que eu já tenho a energia necessária para aquecer a água e tenho a potência elétrica responsável por isso, eu vou calcular o tempo. Dividindo passa multiplicando, está multiplicando passa dividindo. O tempo vai ser a energia dividido pela potência. Quanto tempo vai demorar para aquecer essa água? Vamos ver então. Energia, 29 milhões e 400 mil. Potência, 1.100. Vamos cortar os zerinhos e vamos descobrir quantos segundos leva para esse aquecimento ocorrer. Ficaria 294,000 dividido para 11. Aí aqui daria 2, nós ficaríamos com 22, sobra 7, abaixo 4, daria 6. 66, 14 menos 6 dá 8, abaixo 0 dá 7, 77, sobra 3 abaixo 0, dá 2, 22, sobra 8 abaixo 0, dá 7, vírgula, sobra 3, abaixo 0, dá 2. Então ficamos com 26.727,2 segundos aproximadamente. Esse número de cima, né, seria um pouquinho menor, né, já que eu aproximei ali para 4,2, então se eu ignorar aquela casa após a vírgula ali também não tem perigo nenhum. Mas eu tenho que pensar em hora, né? Porque era 1 litro de gasolina a cada hora, eu preciso saber quantas horas tem aqui, né? O que eu faço? Divide por 3.600. Ô galera, me perdoa, tá? Não aguento mais. Nós vamos fazer aqui mais rapidinho, só em homenagem ao teu dinheiro. Já viu que eu sei dividir, né? 26.727 dividido por 3.600. Não façam isso na hora de fazer a conta, tá, gente? Faça na munheca para ficar ágil, cada dia mais ágil. Então deu 7,4 horas. 7,4 horas. Gasta quantos litros de gasolina? 1 litro por, então deve gastar mais de 7 litros de gasolina, né? Certo? Vamos ver agora o que as respostas nos trazem. Tu vê, cara, que questão bonita, né? Tem que ter noção de eletrodinâmica, tem que ter noção de calorimetria, tem que saber a definição de potência, né? Pô, cara, é uma questão muito nobre, muito bonita. Ah, como? Exatamente, isso é importante que o amigo falou. Em média a gente precisa 3 minutos por questão, né? Era esperado então que em umas 10 questões da prova de física tu gastasse 1 minuto, para sobrar uns 20 minutos aí de gordurinha para poder queimar nessa questão, né? Essa é a ideia. A ideia do Enem é essa, que a gente faça as questões bobas bem rápido. A dica que eu já te dei é não ler os enunciados. Primeiro lê a pergunta para ver se vale a pena. Tem um monte de enunciado que é encheção de linguiça que não significa nada. Então tu ganha essa gordurinha para poder queimar numa questão top como essa. Concordo contigo. O grande mistério dessa questão é o tempo. Letra A. A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos? Não. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes maior que a consumida na combustão. É mais de 2 vezes, né? A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes menor? Não. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior do que a consumida na combustão? Concordo. Vai dar cerca de 7 vezes mais. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes menor? Não. Tu vê, ó, o aluno que de repente não tivesse tempo de assinalar nenhuma, ele poderia chutar entre 2 vezes maior e 7 vezes maior. Porque pensa, né? Se eu queimei a gasolina diretamente e aqueci diretamente o líquido, se agora eu vou usar um equipamento para fazer esse intercâmbio entre gasolina queimada e aquecer, é natural que eu tenha mais perdas, né? Então era natural que eu gastasse mais gasolina. Agora, o aluno teria que lembrar, né, que os motores de combustão têm 30% de rendimento só. Se o aluno lembra que o motor de combustão interna tem 30% de rendimento,
ele bota, né? Que vai gastar 70% mais, né? Certo? De repente ele pensa isso, né? Ah, mas não é 70% mais, é 700%. É, tinha que fazer a conta para garantir. Tinha que fazer a conta para garantir. Então, realmente, não daria pra gente de cabeça, de repente, nem tem essa, né? Dá para fazer a conta, mas dá com um jeitinho brasileiro assinalar. Mas entre a D e a B, eu não saberia fazer sem o cálculo. Bonita questão, hein? Oh, que coisa bonita. Vamos lá, próxima. Isso, garoto. FAT é sempre joule por segundo. Isso mesmo, joule por segundo. Muito bem. Questões bonitas, cara. Não teve nenhuma questão bobinha até agora. Tudo questão de nível médio, pelo menos. Gostei de ver. Não que tu não possa pedir questões bobas, tu tem todo o direito. E não tem que ficar te preocupando com o que os outros vão dizer, não. Pede a tua questão, meu querido. Até agora eu estou feliz. Ficamos com 3, 5. Tá fraco ainda. Tá fraco. E aí, ninguém mais? Me ajudem aí, pessoal. Vamos rememorar a última aulinha, então. Aproveitar esses minutinhos finais para a gente começar. Tem uma aí? Ai, garoto, sabia que não ia abandonar. Na próxima aula a gente já toca a matéria para frente. Livro 3, página 307. Livro 3, página 307. A questão é a 22. 20. Obrigado, Pedro. Um atleta de 75 kg carregando uma mochila de 15 kg percorre uma trilha subindo em 10 segundos um aclive com 8 metros de desnível. Considerando unicamente o trabalho realizado contra a gravidade, se este mesmo atleta estivesse sem a mochila e desenvolver a mesma potência, ele subirá o aclive em aproximadamente... Boa, garoto. Então, peraí. Tinha um atleta e ele estava com a mochilinha dele ali. E ele foi lá e subiu um aclivezinho. Olha lá que beleza. Já está lá em cima. Ele disse que esse aclive tem 8 metros de altura e disse que o cara demorou 10 segundos para poder chegar até lá em cima. Potência é energia com o passar do tempo. Qual é o tipo de energia que o sujeito adquire quando sobe a montanha? O morrinho, um aclive? Potencial gravitacional, mgh. Quando ele está com sua mochila, somando a sua massa, 75 kg, com a sua mochila de 15 kg, dá 90 kg. A gravidade é 10 e ele sobe 8 metros. 7.200 joules ele gasta para subir o aclive. Isso tudo em apenas 10 segundos. Portanto, a potência desenvolvida por ele para executar esse movimento, desprezando resistências do ar e desprezando energia cinética, é 720 watts. Diz que agora ele vai abandonar a mochila dele. Vou deixar a mochila aqui. Tá vendo? Ele está sem a mochila agora. A mochila ficou ali. Se ele for desenvolver essa mesma potência, quanto tempo ele vai demorar para chegar lá em cima? Já que potência e energia sobre tempo está dividido, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividido, o tempo é a energia dividido pela potência. Vamos descobrir qual é a energia que ele vai adquirir? Como agora ele está sem a mochila, no lugar do 90 é só a massa dele, 75. Então a energia que ele vai precisar agora fica 8 vezes 5, 40 foi 4, 56 com 4, 60. Mais um zerinho. Agora ele só precisa de 6.000 joules. Como ele vai precisar de 6.000 joules, mas a potência continua 720 watts, vai dar para calcular quanto tempo. Vou dividir por 6 em cima e embaixo, vai dar 100 dividido por 12. Vou dividir por 4 em cima e embaixo, dá 25 dividido por 3, 8,333 segundos. Vai demorar 8,333 segundos, letra B. Beleza? Ótima questãozinha, hein? Valeu, galerinha! Demoramos aí uns 5 minutos por questão, não é nada vergonhoso, já que a gente tem que explicar.
Não se esqueça, no final de ano agora, cronômetro. Tem que estar exercitando com o cronômetro do lado e buscando os 3 minutos em média por questão. Parece meio doentio isso, mas é importante, meus amigos, começar a treinar o tempo para fazer as questões também. Isso aí, daqui a pouco a gente toca a matériazinha para frente, faz mais umas questõezinhas. Obrigado pela paciência.